Fala aí! Eu sou o Flávio do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre mínimos quadrados. Vamos lá! Bem, para que serve então os mínimos quadrados? Ele serve para aproximar uma função. Mas então, por que então a gente não aproxima com uma interpolação, como a gente já fez nos episódios anteriores? Bem, a gente não pode fazer isso por alguns motivos. Primeiro, a gente está trabalhando fora do intervalo tabelado. Por exemplo, aqui, ó, a interpolação serve bem para x. A gente tem aqui, ó, nesse exemplo aqui qualquer, aqui, ó, a gente tem um x entre menos 3 e 2. A interpolação funciona bem para algum valor de x entre menos 3 e 2. Por exemplo, se eu quero achar o f de x para x igual a 1. Está dentro desse intervalo, a interpolação é válida. Mas se a gente quiser um x igual a 5, por exemplo, está fora desse intervalo. Então a gente já não consegue usar a interpolação de forma eficiente. Uma outra coisa, os mínimos quadrados, é o seguinte: ele ajusta pontos tirados do experimento. Nessa tabela, a gente está confiando que esses valores de x e y, x e f de x, estão totalmente corretos. Mas quando a gente faz um experimento, a gente não confia exatamente que o valor encontrado para o f de x está certinho. Então a gente precisa de um método que permita calcular e ajustar esses pontos aí com o mínimo de erro. Então a função também, ó, é diminuir os erros de medição, tá bom? Então por isso que a gente vê os mínimos quadrados. Vamos logo então para o exemplo, para a gente explicar logo no exemplo como é que funciona? Bem, a primeira coisa é, eu tenho um experimento de jogar uma bolinha para o alto. Eu quero saber, eu tenho essa tabela aqui, ó, da relação da altura y, com o tempo t. Essa tabelinha aqui. Eu quero saber como é essa função. Se eu colocar no gráfico, aqui, ó, fazendo um gráficozinho aqui da função, vai ficar assim, ó, botando nos pontos. Bem, eu quero saber qual polinômio serve para aproximar essa função nesses pontos aqui. Bem, deu para ver aqui, batendo o olho, que tem uma certa cara de parábola aqui. Olha só, se a gente botar uma parábola, mais ou menos, dá uma carinha de parábola essa distribuição de pontos. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor então que é uma parábola, tá? Vou seguir adiante, supondo que é uma parábola. Ó, então qual é a cara da parábola? Nossa função é um C1 vezes um t ao quadrado, mais um C2 vezes o t, mais um C3. Tá bom, mas como é que a gente vai calcular essas constantes? Bem, daqui a pouco a gente fala, só preciso falar um detalhezinho antes disso. Aqui eu escolhi uma parábola, mas no caso geral, como a gente vai escolher o grau do polinômio? Bem, tem duas coisas. A primeira é, a gente vê a distribuição dos pontos e a gente supõe qual é a função. Nesse caso aqui, ó, a distribuição tinha carinha de parábola, eu supus que era parábola. Mas como é que a gente pode confirmar? Lembrando que isso é baseado em experimentos. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que saber o que é esperado do experimento. Se eu joguei uma bola para o alto e eu estou vendo a relação de altura, eu vou imaginar que vai ter o formato de uma parábola mesmo. Então eu confirmei. Eu estava esperando um formato de uma parábola. Quando eu fiz o experimento e obtive os dados, eu confirmei que tem um formato de parábola. Então a gente vai usar um polinômio de segundo grau para aproximar. Beleza? Então vamos lá. Mas como definir C1, C2 e C3? Bem, eu tenho aqui, ó, a expressão geral. Agora eu vou ter esse cidadão aqui, que é o t ao quadrado, eu vou chamar de H1. Esse, que é o t, vou chamar de H2. E esse aqui, ó, que está multiplicando o C3, é um 1zinho. Imagina que tem um 1zinho aqui. Eu vou chamar de H3, tá bom? Bem, agora eu vou fazer uma tabela. Vou tabelar os valores. Ali, no problema inicial, o que eu tinha? Eu tinha o valor dy e o valor do t, tá? E o nosso t justamente é igual a H2.
tá? Agora tem que tabelar em função de H1, H2 e H3. Vamos para H3 primeiro, que é mais tranquilo. Esse H3 é 1. Esse H3 é 1 independente do T e independente do Y. Então, toda essa coluna de H3 aqui, ó, vai ser igual a 1, tá? Agora, a coluna do H1. H1 igual a T ao quadrado. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar os termos dessa coluna H2, que são igual a T, e vou botar ao quadrado. Ó, primeiro, 0,1 ao quadrado é igual a 0,01. Daqui em diante, ó, 0,2, 0,04. Então, vamos fazer o mesmo procedimento para todos eles. Montei nossa tabela. Agora, vamos para um próximo passo. A gente já está com essa tabela em mãos. A gente vai calcular algumas matrizezinhas. Mas é importante, eu vou mostrar para vocês aqui qual a ideia geral. A gente vai ter aqui, ó, vou até tirar para não confundir, uma matriz A, que vai usar H1, H2, H3, vai usar aquela tabela que eu tirei agora, vezes a matriz dos coeficientes, C1, C2, C3, que é na verdade o que a gente quer, é igual a uma matriz B, que também usa H1, H2, H3. Mas vamos passo a passo. Eu só quis mostrar para vocês qual é o nosso objetivo a partir de agora. A gente tem que achar a matriz A gente tem que achar a matriz B, para finalmente poder achar a matriz C, que é C1, C2, C3. Beleza? Vamos lá então. Vamos então achar a matriz A. A matriz A é dado por essa expressão aqui, ó. Vou explicar melhor o que é cada termo. Eu tenho esse primeiro termo, H1, H1, H1. O que isso quer dizer? Que eu vou pegar essa coluna da H1, eu vou pegar o primeiro termo dessa coluna, vezes ele mesmo, porque ó, H1 vezes H1. Peguei o primeiro vezes ele mesmo. Vou pegar agora o segundo vezes ele mesmo. Vou somar. Então, vou somar o primeiro vezes ele mesmo, mais o segundo vezes ele mesmo, mais o terceiro vezes ele mesmo. Aqui por diante, até o último. E aqui, ó, por exemplo, no H1 vezes H2. Vou pegar o carinha da coluna, o primeiro termo da coluna do H1, vou multiplicar pelo primeiro termo da coluna do H2. Então vai ficar esse vezes esse, mais o segundo vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro, daí por diante até o nosso nono, beleza? Fazendo todo esse procedimento aqui, o que a gente vai achar? A gente vai achar, fazendo as continhas todas, essa matriz A, tá? Chegamos então à matriz A. Lembrando agora, ó, já achamos a matriz A, vamos achar agora a matriz B, tá? Matriz B é dado pelo coluna do Y vezes, a primeira linha aqui, ó, coluna do Y vezes H1. Mesmo procedimento daquela hora, ó. Pego o primeiro termo da coluna do Y, vou multiplicar por H1. Por H1, desculpa, aqui, ó. O primeiro termo dessa coluna. Segundo com segundo, daí por diante. Fazendo essa seção de contas aqui, a gente chega aqui. Nosso B é esse valorzinho aqui, nossa matriz B. Bem, como eu já expliquei o todo para vocês, vocês vão imaginar agora que eu já tenho matriz A e matriz B, eu vou achar a nossa matriz dos coeficientes. Olha que legal agora. Juntei a matriz A vezes a matriz dos coeficientes é igual à nossa matriz B. Resolvendo esse sisteminha, vai ficar um sisteminha, a gente vai resolver, vamos achar C1, C2 e C3. Se a gente achou C1, C2, C3, resolveu o nosso problema. Por quê? É só substituir. Olha só, colocando no polinômio, a gente vai ter a nossa função de t igual a essa expressão. Tá bom? Beleza? E olha só, o exercício é esse. Só que agora eu vou botar uma observaçãozinha para vocês. Esse método do mínimo quadrado, ele é muito interessante porque ele minimiza o erro. Mas como ele minimiza o erro? Ele minimiza o erro minimizando essa expressãozinha aqui, ó. Que é a função aproximação menos a função original
Desculpa, a função original menos a função aproximação ao quadrado. O somatório para todos os casinhos aqui, tá bom? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.